Então, o tema escolhido hoje, né? E eu gosto de falar intuído, porque coincidentemente essa semana foi a semana de Cosme e Damião, dos Herês, né? E veio na minha intuição aqui justamente falar sobre a criança interior. E é importante para mim, né, sempre dizer que eu comecei aqui no Salvo identicamente igual a vocês. Sentada aqui, nessa cadeirinha, buscando uma ajuda, buscando me organizar, né, como um ser pleno. E sempre nas palestras, né, a gente costuma enfatizar para vocês como o universo e a vida, a espiritualidade, Deus, sempre nos ajuda, o tempo todo. Então, eu tenho, né, uma amiga muito querida que passou a infância comigo, a juventude, e na vida adulta cada uma seguiu por caminhos diferentes. E ficamos por quase 2 décadas sem nos encontrarmos. E ela começou uma busca incessante nas redes sociais para me reencontrar. E eu não tinha rede social alguma, né? Então foi um pouco complicado para ela. Mas ela não desistiu e achou a minha irmã. E através da minha irmã, ela conseguiu meu contato e a gente conseguiu se reencontrar. Conversa vai, eu falando das minhas dificuldades, ela da vida dela. Olha, Rose, eu frequento uma casa, um centro espírita, todo sábado. Vou eu e minha mãe. Só que é na Casa Verde. Nós moramos no Morumbi, né? Tem que atravessar a cidade. Você gostaria de ir com a gente? E aí vem o livre-arbítrio, né? A espiritualidade toda fez um movimento para que eu viesse para cá. E eu tinha possibilidade de dizer sim ou não. E isso acontece o tempo todo conosco. E quanto mais inspirados e intuídos com a vida e com o universo, mais a gente consegue perceber quando o auxílio chega. E eu falei para ela, sim, lógico, eu vou com você. Então foi assim maravilhoso, porque eu cheguei aqui nessa casa Salve totalmente desarmonizada, corpo físico, mental e espiritual. E frequentei assiduamente, consegui a ajuda, né? Me reorganizei. E aí a preocupação veio, né? E agora? Se reorganizou, se harmonizou, seu lar teve uma melhora muito grande, sua saúde, o seu equilíbrio geral. Como manter isso? Para não deixar novamente que tudo caísse e fosse por poeira abaixo, né? Pode passar o próximo, por favor. Foi aí que a nossa Casa Salve abriu o curso, a escola de evangelização, né? Através do Evangelho, da Reforma Íntima, a ETAI, Escola de Transformação e Aprendizes do Evangelho. E começamos ali, então, um trabalho intenso do olhar para si mesmo, através dos mandamentos de Deus, através da lei de amor do Mestre Jesus, de todos os ensinamentos do Mestre Jesus, e de trabalhos profundos de reflexão, autoanálise, enfim. Ficamos aí nessa trajetória por quase 3 anos e hoje eu estou aqui nesse movimento de dar tudo que eu recebi. E vocês também estão me doando esse momento presente, a atenção, o respeito pela minha fala, o compartilhamento. E é isso que é a vida, dar e receber. Então eu estou agora com vocês apenas compartilhando tudo o que eu recebi e que recebo diariamente aqui dessa casa, de toda a espiritualidade e do nosso Criador.
Então, para mim, é um imenso prazer. Eu não gosto de dizer que sou a palestrante, eu apenas estou contribuindo com tudo que eu recebi, compartilhando tudo que eu aprendi, porque palestrante tem que ter estudado um pouco mais, tem que ter estado um pouco mais aí na trajetória. E eu comecei há pouco mais de 5 anos. Então, eu costumava dizer que eu era o ar, uma partícula do ar do universo. Depois eu progredi para poeirinha. E agora eu acho que eu sou um grãozinho de areia. De tudo que tem nesse universo para a gente ainda conquistar e aprender. Então, o tema hoje é muito pertinente por todos esses motivos que eu falei, né? A semana das crianças, bem dizer, dos herês de Cosme e Caminhão. Vamos para o próximo? Então, eu gostaria que vocês olhassem agora para essa imagem e o que cada um consegue sentir dela e perceber dela, o que ela quer nos dizer, essa imagem. Olhem profundamente, com a mente calma. E o que cada um de vocês, né, percebem dessa imagem? Alguém quer fazer algum comentário, participar, falar a sua impressão da imagem? Não fiquem acanhados, estamos todos aqui aprendendo, tá? Eu percebo nessa imagem um adulto que se sente sozinho, que se sente com um tremendo peso nas costas, que se sente de alguma maneira aprisionado, solitário, e percebo também uma criança dentro dele, imensa, gigante, também sozinha, procurando uma maneira de sair dali. E na verdade, o adulto e a criança são as mesmas pessoas. O adulto é o momento presente, tudo que estamos vivendo no aqui, no agora, aprendendo, absorvendo, evoluindo. E a criança são todas as lembranças, registros que já passamos. Representa a nossa inteligência emocional, representa todos os registros de tudo que vivemos nesta vida e em vidas passadas. Então, quando a gente fala olhar para dentro de si, quando olhamos para dentro de si, a gente descobre que existe uma criança interior. Por que criança interior? Porque desde que eu me conheço por gente, existe um movimento muito grande para o desenvolvimento do cognitivo, não é? Na escola, em casa, para que aprendemos logo a andar, a correr, depois aprendemos logo a ler, a escrever, aprendemos logo as disciplinas diversas da vida, menos um olhar para o que sentimos e por que sentimos. Ah, então isso daí é culpa estrutural da família. Não, isso está diretamente relacionado com a evolução planetária. Lembrando que viemos num planeta primitivo, de origem primitiva, né, onde as pessoas se manifestavam de maneiras grotescas, rústicas, maneira de se vestir, maneira de se alimentar, era tudo muito rudimentar. Aí o planeta veio, passou por um processo de progresso e estamos nesse momento, num momento de provas e expiações, onde infelizmente ainda o mal predomina, mas se percebemos um pouquinho, já estamos caminhando por um processo de regeneração. As crianças que vêm chegando hoje em dia, só falta nascer falando. É de uma esperteza, de uma agilidade muito notória e muito diferente da minha época, por exemplo, da época dos meus pais.
Então, a educação que vem desde o berço, de casa, nas escolas, da sociedade, também acompanham o progresso do planeta. Por isso que essa criança interior, toda essa parte de inteligência emocional foi ficando defasada e foi sendo cobrado de todos nós apenas o intelecto. Quanto mais a gente se esforçar para expandir a consciência, aprender isso e aquilo, melhor emprego você vai ter, melhor oportunidades você vai ter. Sempre foi assim uma formação direcionada para o ter e não para o ser que sentimos. E essa criança interior, ela foi abandonada por todos nós na individualidade. Pode trocar, por favor? Aí, né, tem aí, como eu disse para vocês, que quando eu vim aqui, né, eu vim tentar me harmonizar, corpo físico, mental e espiritual, ok? E hoje a gente vai falar desse corpo mental. Esse corpo mental, o nosso cérebro, ele se subdivide. Então, ele se subdivide no consciente, que é esse momento que estamos vivendo aqui, o momento presente, a parte racional, é tudo que podemos realizar, nosso cognitivo, nosso intelecto, fica aqui nessa mente consciente. Na mente subconsciente, que é onde fica a nossa criança interior, aonde fica armazenado todos os registros das experiências diversas que vivemos na vida presente e em vidas passadas. Pode ver que a simbologia disso é como se fosse um iceberg. E o subconsciente, a nossa criança interior, ela está imergida. E que para a gente acessar precisa praticamente fazer um mergulho ali, tem a figurinha do mergulhador. E temos também a nossa mente superconsciente. Essa mente superconsciente é a ligação com o Criador, é a ligação com o nosso mapa de vida, com o nosso plano, que foi feito por Deus, ou como cada um gosta de chamar, o universo, a inteligência suprema. E ali está também a nossa essência, o eu sou. Algumas pessoas conhecem como centelha divina. Então, essa parte da nossa mente superconsciente que fez a minha amiga Isabel ter a inspiração de me procurar, de me localizar, e essa mente superconsciente que moveu eu dizer o sim, eu quero ir. Então, tudo isso aqui, o superconsciente, a mente superconsciente, é todo o movimento divino, da nossa essência, de quando surgimos do vazio, do marco zero, da primeira experiência nossa essência, ok? Então a gente pode dizer que a subconsciente e a superconsciente fazem parte da mente inconsciente, que representa a superconsciente, o futuro, a subconsciente, o passado, e a mente consciente, o aqui e o agora, o presente. Pode trocar? Aí tem esse livro que é muito especial no Mundo Maior, onde o espírito André Luiz explica para o médium Chico Xavier como que funcionam, né, essas três divisões da mente. A gente não pode sair por aí falando que temos três cérebros, o cérebro é um só. Só que essas três partes precisam estar harmonizadas, tal como o corpo físico, mental e espiritual. Então, a mente ainda tem essa segunda organização aí, que é essa conexão
com o subconsciente, com o consciente e com o superconsciente. E nesse livro, tem o capítulo 3, se eu não me engano, que fala na casa mental. E ele explica direitinho como os dados são armazenados em cada parte do nosso cérebro, da nossa mente. Pode mudar? Então, a gente vai começar aqui pelo subconsciente. Então, o subconsciente é o que eu falei para vocês. É um gigante HD. Ali ficam armazenados todos os registros de experiências físicas que vivemos na vida de hoje e em vidas passadas. Então, nesse livro da Joana de Ângeles, Amor, Imbatível Amor, ela nos explica que a infância da vida presente e das vidas passadas, enfim, é um marco primordial dos registros de tudo que vamos sentir no futuro. É ali na infância que começa a estabelecer a nossa personalidade. E que aquela criança que na infância ela não foi muito bem assistida, ou ela foi criada em cima de muitas críticas, ela foi criada em cima de muitos questionamentos, de muitos julgamentos, às vezes até de violência, às vezes nem a física, mas a psicológica. Ela chama como as castrações. Na vida futura, na vida adulta, ela terá grande chance de desenvolver transtornos diversos, como depressão, ansiedade. Ela terá chance de desenvolver personalidades diferentes. Como assim? Como eu recebi muita crítica, muito julgamento, eu sinto a necessidade de ser aceito. Então, eu começo a me adequar àquele meio que eu estou, a fazer as coisas de uma maneira que as pessoas me aceitem, que eu não sofra nenhuma exclusão ou nenhum tipo de abandono. E com isso, a gente se comporta de uma maneira no trabalho, de outra maneira com os nossos amigos, de outra maneira no clube social, e deixo dessa forma de ser quem eu verdadeiramente sou. Isso por conta da insegurança, o medo de não ser aceito, medo do abandono. Em contrapartida, a criança que foi assistida, que teve uma criação de uma forma serena, com amor, com escuta, ela desenvolve uma área de criatividade imensa e ela consegue ser quem ela realmente é. Não existe esse vazio por dentro, porque ela só tem que ser, né? Ela se apresenta nos lugares sendo quem ela não tem a insegurança de não ser aceita, e o caminho dela para a autorrealização fica um processo muito mais tranquilo, muito mais fácil. E Joana, diz dessa importância dos primeiros registros do nosso subconsciente, que vai ficar ali eternamente. Então, assim, o que a gente deve fazer com esses registros todos, né? A gente tem que procurar acessá-los, ver o que está influenciando na minha vivência, na minha plenitude no hoje, ir identificando e fazer as pazes, né, com tudo isso que ficou no passado. Porque se o subconsciente são memórias passadas, registros de vivências do corpo físico que já se foram, não deveriam mais ter poder em mim hoje, no aqui e agora. Só que para isso, a gente não pode abandonar essa criança interior. A criança interior são todos os dados armazenados no subconsciente. Então a gente precisa entender
essa criança interior, a gente precisa acolher essa criança interior com amor, com entendimento, com ressignificação, para daí sim agradecer por ela existir, agradecer todas essas memórias, esses registros, porque afinal de contas, através delas que chegamos aqui. Somos quem somos hoje por tudo que vivemos no passado. No passado dessa experiência e de outras experiências. Assim que vai acontecendo o amadurecimento da inteligência emocional, o amadurecimento do ser e o desenvolvimento, aos pouquinhos, tá? Então, o subconsciente é a criança interior, é tudo que ficou em nosso passado, registrado, certo? Pode voltar na figura no iceberg das consciências, isso. E aí depois vem a mente consciente, né? Como eu expliquei, que é o aqui e agora. É a experiência desta vida. É a consciência de hoje, certo? Nesse livro do Chico, ele explica, né, pra gente as fases desse desenvolvimento da nossa personalidade, da nossa mente na vida presente. Então, assim, dos 0 aos 7 aninhos, a gente chega, 0 que eu falo é desde a gestação, quando está na barriga da mamãe, tá? Então, dos 0 aos 7 anos, a gente chega resetado, 0 memórias, 0. Deus é tão generoso que não nos permite acessar nem uma memória do que ficou para trás, de outras experiências, para que a gente possa ter uma nova oportunidade de contar uma nova história e de termos novos registros. Só que dos 0 aos 7 anos, esses registros são estabelecidos pela família. A família, papai, mamãe, irmãos, quem convive conosco quase 24 horas por dia. Nascemos bebês, precisamos de toda essa assistência. E aí entra o aconselhamento, né, do livro Amor Imbatível Amor. Quanto melhor for essa fase, dos 0 aos 7 anos, quanto maior o olhar para essa criança que está em formação com novos registros, quanto mais a gente permitir que ela chore, quanto mais a gente tentar entender o porquê ela chora, melhor vai ser o seu desenvolvimento a nível de personalidade e mente sadia. Porque a nossa geração, né, era mais ou menos assim. Não pode chorar alto porque incomoda o vizinho, incomoda não sei quem. Se caiu, levanta para cair de novo, ainda leva uns tabefinhos no bumbum se chorar. Nunca foi dado um olhar especial para toda essa parte do sentir. E o quanto é importante, porque chegamos resetados, 0, HD livre, limpo. Somente coisas boas, positivas, poderiam ter sido implementadas ali. Mas pai, mãe, nenhum faz de propósito a forma, a maneira de criar. Professor, educador, nenhum. É como que eu disse, é o progresso planetário. Enquanto o nosso país não virar chave, as coisas vão caminhando de uma maneira mais lenta. Mas a partir do momento que a sua consciência desperta, a minha consciência desperta, a gente já pode ter um olhar diferente. Eu também sou professora, para o meu aluno. O aluno chega, dou aula de natação, e meu público são bebês a partir de 4 meses. Os bebês, eles são 101% sensoriais. Não tem como, eles não sabem se comunicar através da fala, então eles são sensoriais. A água tá fria? Chora. Mostra na hora no corpo a reação que não tá legal para ele. Você vai fazer algum movimento que ele não está preparado para aquilo, ele representa
na hora o que ele está sentindo. E nós todos passamos por esse processo. Agora, se os adultos que estão ao redor entendem isso, eu, com toda a experiência que eu já tenho com os bebês na minha profissão, se a água não está adequada, aula cancelada. Eu não vou colocar o bebê lá dentro para ele ter uma experiência sensorial ruim e associar naquele HD zerado que nadar é ruim porque eu sinto frio e ninguém faz nada quanto a isso. Aprender a nadar vai ser a última coisa que vai passar na cabecinha dele. Vai passar apenas aquela experiência ruim que ele sentiu. Então é mais ou menos sobre isso. Uma criança às vezes não quer comer alguma coisa e a gente quer de toda maneira que ela coma, porque na nossa concepção comer aquilo faz bem. E às vezes não vai do paladar dela, ela rejeita aquele sabor. Então esse olhar é fundamental para todos os adultos que cercam as crianças na faixa etária de 0 a 7 anos, porque somos responsáveis para todos os registros iniciais da vida presente. Depois disso, dos 8 até os 14 anos, elas começam a mostrar quem realmente são. Por quê? Porque elas já começam a acessar memórias de vidas passadas, de outras experiências. Então, ajunta o que já gravou de 0 a 7 e começa a acessar experiências de vidas passadas. Quem nunca ouviu uma mãe dizer: nunca coloquei no futebol, mas joga como ninguém. Tendência já trouxe essa memória de outras vidas. Quem nunca ouviu falar: canta como um passarinho, mas nunca fez aula de canto? Ou quem já ouviu falar: puxou esse nervosismo não sei de quem, não é nem do pai nem da mãe. São tendências que essa criança está conseguindo acessar de experiências passadas, que estão no subconsciente. Começam a aflorar dos 8 aos 14 anos. Por isso que dizem, né, que é adolescência, aborrecência, que é muito difícil, porque realmente a personalidade própria começa a aflorar nessa fase. Depois, dos 15 aos 21 anos, sofre toda a interferência do meio, da sociedade. E aí se mistura com a criação de lares diferentes, aí se mistura com culturas diferentes, se mistura com imposições governamentais, com imposições religiosas, e aí vira a personalidade completa. Do 0 ao 7, apenas o que aprende dentro do lar. Dos 8 anos até os 14 anos, começa a acessar as memórias passadas de outras vidas, as tendências. E dos 15 aos 21, junta com todo o contexto da sociedade, do meio que vive. Por isso somos tão complexos, não é mesmo? E como fazer para organizar tudo isso? Como fazer para harmonizar esse subconsciente que é a nossa criança interior que pede por socorro? Pede por socorro. O autoconhecimento, saber quem somos, o que sentimos, é primordial para que a gente não caia naquele vazio, para a gente não caia naquela insatisfação, aquela sensação de que estamos fora da rota, certo? Então, como harmonizar a mente consciente? E um detalhe que eu não falei, vocês percebem nesse iceberg que a mente consciente é um pedacinho assim para fora? Então, 5% da nossa mente é a mente consciente. 5%. Então, ou seja, não sabemos de nada, certo? Os outros 95% é a mente inconsciente, que é o subconsciente e o superconsciente.
Daí a importância da conexão com o nosso eu maior, com a nossa essência e com a espiritualidade, para que nos guie, para que nos intui o que e como fazer, não é isso? E aí vocês vão brigar comigo, né? Porque bastante gente vem sempre aqui no Salve, já é, sei lá, minha quinta ou sexta palestra, não sei, e eu sempre volto na palavrinha-chave. Pode passar, por favor. Mais. Aí. É preciso olhar para dentro de si e trabalhar o autoconhecimento. Sem esse processo, não tem como a gente conseguir harmonizar aquelas 3 subdivisões da nossa mente. Subconsciente, que é o passado, mas o passado representa quem somos hoje, consciente. E o superconsciente, que é o que desejamos para o nosso futuro, sermos melhores, não é isso? Então, a insistência da casa, a insistência das palestras, sempre vão na mesma direção. Buscar o autoconhecimento. Pode passar a próxima? Aí, tem esse livro, você vê que eu estou trazendo 3 livros aqui para vocês, pelo menos, se interessarem por um deles. Esse daqui é um guia para o conhecimento de si mesmo, de Ângela Maria Salabata. E ela tem uma técnica de autoconhecimento que trabalha o momento presente, a consciência, né? A mente consciente, o hoje, o agora. Que a partir desse controle do hoje, do agora, vai ser uma ponte para a gente começar a acessar aquele mergulho profundo lá no fundo do iceberg, que é a criança interior, o nosso subconsciente. Então tem um exercício que foi nos ensinado pelo Santo Agostinho, que pede assim, todo dia, né, ao final do dia, a gente para 5 minutinhos, se conecta com o nosso eu maior, acalma a mente, procura um ambiente onde não seremos interrompidos, fala o nosso nome, abre o nosso canal de tratamento, pergunta o que você precisa saber, enfim. E ali você começa a classificar as ações que você teve no dia presente, naquele dia de hoje, de uma maneira regressiva, do último episódio do dia para o primeiro. Aí você vai anotando. Aí você lê, repete isso no outro dia, pelo menos por 21 dias ou 30. Com a prática desse exercício, vocês vão começar a perceber várias atitudes, várias ações que se repetem no seu dia, várias condutas, às vezes de negativismo, várias ações que nos entristecem. Depois, no mesmo momento que a gente realizou, a gente pergunta por que eu fiz isso, não é? E é o primeiro passo para uma autoanálise. Então, feito esses dias, esse reconhecimento de como foi a sua produção, se você discutiu no trânsito, se você teve uma desavença com algum filho ou no trabalho, quais foram os gatilhos, por que eu tive aquela ação? É um ponto de partida para começar esse exercício da autoanálise, de se conhecer, para daí poder dar esse mergulho maior no nosso subconsciente, que é onde ficam os nossos registros mais profundos, os nossos registros mais árduos. E nesse processo todo, né, de autoconhecimento, em um apenas desses mergulhos que eu fiz, né, para mim mesma, eu acessei essa passagem. Imaginem, né, eu estou com 55 anos e eu acessei passagens de quando eu tinha 5 a 6 anos e meio, há 6 anos, na verdade. Como é que você ainda lembra disso? Porque doeu. Então fica registrado nesse subconsciente, na criança interior. Então eu tinha por volta de 5 anos
E os meus pais eram budistas, como eu já falei várias vezes aqui. Eles haviam contratado uma peregrinação para ir conhecer o Japão, o Monte Fuji e o Templo Daisekiji, lá no Japão. E na época, eu estava cometida, quem é dos anos 70 aí, lembra que corria solto aí a tosse comprida. E eu estava cometida da tosse comprida. E lá, com meus 5 anos e pouco, na minha memória ficou registrado: foram embora viajar para longe e me deixaram aqui doente. Na minha criança interior, no meu nível de compreensão da vida. Passado um período, voltaram do Japão, graças a Deus, eu sarei da tosse comprida, ok. Passou um período, eu faço aniversário no mês de junho. E onde eu residia, só havia escola do governo. E eles não pegavam crianças com menos de 6 anos, ou que fazia aniversário no meio do ano. Apenas a prefeitura pegava uma criança nessa idade. Aí lá vai minha mãe e meu pai com a brilhante ideia de eu não perder um ano de estudo, porque o desenvolvimento do cognitivo vem em primeiro, segundo e em terceiro lugar. E eles resolveram então me colocar numa escola onde residiam meus avós, que era a escola da prefeitura, e aceitavam eu não ter os 6 anos e meio, enfim, ser mais novinha para ingressar no primeiro ano do fundamental. Aí na minha cabeça, eu entendi. Foram embora apenas com a minha irmã mais velha, que é a preferida, e me deixaram aqui todos os dias da semana com meu avô e com a minha avó. Outra sensação de abandono. E aí, passou, o tempo vai, o tempo vem. Voltei lá a morar com os meus pais, porque completei a idade permitida da escola. Resolveram me levar com 7 anos no IMB, onde tinham aquelas gigantescas matinês de carnaval. Adivinha? Me perdi. E fui parar na tenda da polícia até que achassem os meus pais. Outro registro de abandono. E, gente, isso é muito sério. Aconteceu tudo entre 0 a 7 anos. Na minha vida adulta, vocês não imaginam a dificuldade que eu tenho, o medo que eu tenho de ser abandonada nos meus relacionamentos. Seja qual for, entre amigos, entre parentes, em relacionamentos íntimos. Então, eu faço uma persona, um personagem, de fazer tudo que está no meu alcance para manter esse relacionamento. Até coisas que às vezes eu não concordo em fazer, eu não acho que o caminho seja por aí. Mas o medo do abandono daquela amizade, ou do amor daquele filho, ou dos pais, né, que já partiram, enfim, você se submete a tudo para não ser abandonado. E isso foi uma pequena passagem na minha vida, de um pequeno mergulho nesse subconsciente de 0 a 7 anos. Então vocês imaginam, tamanha a nossa missão, a nossa luta, a nossa batalha com a nossa criança interior, com nós mesmos. E o quão é importante para a gente chegar na realização, na autorrealização, e sem resolver tudo que ficou lá para trás, isso não é possível. Sempre vai ficar alguma coisa errada aí, pendente, para que a gente consiga resolver. Então, segue o convite para que vocês adquiram o livro, ou que ao menos vocês comecem a fazer o exercício do Santo Agostinho, que é a reflexão diária de como foi meu dia, como foram minhas atitudes, como eu agi. Anota tudo, comecem a perceber um perfil, o que sempre te entristece, que sempre te alegra, o que te dispara gatilhos de violência,
de pânico, né? De desespero, de insatisfação, enfim. É muito importante para que a gente aproveite a jornada e que a gente consiga soltar essa criança interior, deixá-la fluir, né? Jesus mesmo, em suas passagens do Evangelho, né? Quem nunca ouviu aquela frase, né? Vinde a mim as criancinhas. Por quê? Porque quando nascemos lá de 0 a 7 anos, recetados nessa fase, somos espontâneos. Doeu, chorou, sentiu frio, falou, não gostou da comida, não quer comer. Somos espontâneos, somos alegres, somos donos do nosso eu. Somos donos da nossa própria vida. Depois, com todos os intempéries da vida, com toda a nossa jornada, que é importante, que foi muito bom ter existido, porque foi responsável por toda a minha maturidade emocional, o amadurecimento emocional. Chegamos no que estamos hoje, né? E não olhamos mais lá para trás, para aquela criança interior. Que ela está esperando que a gente olhe para ela com amor, com acolhimento, com cuidado. Quais são as suas necessidades? O que eu, na minha mente consciente, preciso transmutar, preciso mudar a minha ação para que essa criança interior afloreça. Então, esse movimento de harmonização das 3 partes da mente, da nossa consciência, é super importante para que a gente consiga progredir. E eu progredindo, progride todos que estão ao meu redor, através do meu exemplo, da minha conduta. Como eu vivo o meu dia a dia, os meus filhos se espelham em mim, os meus colegas de trabalho. Não é assim? Então, daí a importância disso tudo. Então, o que eu queria concluir com vocês sobre esse estudo. Essa reflexão minha, gostaria que cada um fizesse a sua. Tudo que está nesse subconsciente não pertence mais para a minha vida presente, para o hoje. Já passou. Fez a construção de quem eu sou hoje, mas já passou. Tanto os registros, as memórias ruins, quanto as boas. Eu não sei se vocês concordam. Porque, por exemplo, a ruim, óbvio, todo mundo quer se livrar, vá com Deus, siga a luz, enfim. As boas, às vezes a gente fica na dúvida, né? Se quer também deixar embora e viver o momento presente, o hoje. Mas eu vou te falar um exemplo aí de viver também toda hora voltando nas memórias boas. Um exemplo. Quando meus filhos eram pequenos, nossa, a minha vida era super movimentada. Eu levava para a escola, para o futebol, para as festinhas dos amigos. Agora, cresceram, estou eu aqui sozinha. Gera um sentimento de insatisfação no presente, no aqui e agora, e gera uma ingratidão de tudo que eu sou e que tenho agora. Se eu tivesse um olhar apenas para o presente e para o agora, que bênção! Estão criados, já tocam sozinhos suas vidas, têm saúde, têm profissão. Percebem? Se a gente se arremete o tempo todo para o subconsciente, para a nossa criança interior, quase sempre nos bloqueiam de receber o que está vindo, o que está chegando, o novo, as novas experiências, os novos registros. E eu posso escolher o tempo todo, através do livre-arbítrio, o que eu vou absorver, o que eu quero para mim e eu não quero. O que eu não quero, eu simplesmente falo, não recebo, não aceito. Por quê? Minha mente consciente está treinada para isso. Então a gente tem que o tempo todo o quê? Vigiar o que aparece ao nosso redor.
O que é bom para mim, o que não é, o que eu posso deixar ir. Então, na minha concepção, a criança interior é toda a minha história de vida, dessa e de outras. Ela tem que ser amada, ela tem que ser acolhida, respeitada, curada. Tudo que a gente puder fazer por ela, a gente tem que fazer. Mas, feito, a gente tem que ressignificar, deixar ir, enviar todo esse passado que não tem mais poder nenhum no meu presente. Esse passado não vai mais florescer nada em mim no aqui e agora. Agradece, eu te amo e te envio para a luz. Transmute. E vamos viver o hoje, o agora, como crianças, não é? Vamos passar a próxima imagem, que é justamente o mestre, né? O que só veio nos trazer amor. Dizia, vinde a mim as criancinhas, porque são simples e puros de coração, humildes. E é tudo que a nossa persona, ou as nossas várias personas, dos traumas que foram gerados lá para trás, no subconsciente ficaram, em outras vidas, se afasta, né? A gente se afasta do simples, a gente complica. Porque uma criança briga com a outra por conta da bola ou da boneca. Eu não sou mais sua amiga. Dá 3 minutos, estão brincando de novo. É ou não é? Agora, nós adultos, ficamos remoendo aquilo, ó, por décadas às vezes. E não conseguimos deixar ir, e não conseguimos ficar em paz. Não temos essa simplicidade, essa humildade que tem as crianças. Porém, lá naquela mente super consciente, que é toda a inspiração do nosso mapa de vida, é tudo que o nosso Criador deseja para a gente, é o eu sou, é a nossa essência, somos sim, simples, puros de coração, espontâneos, esperançosos, que tudo vai dar certo, não é mesmo? Então eu vou ler para vocês um trechinho aqui, muito bacana, do Amor Imbatível Amor, da Joana de Ângeles. E gostaria que vocês prestassem uma atenção aí, dobrada nesse trechinho. É bem pequeno, tá? Jesus, na sua condição de psicoterapeuta por excelência, demonstrou que era necessário volver a essa fase da pureza, da dependência no bom sentido, da humildade, quando anunciou peremptório: se não fizerdes como crianças, de modo algum entrarás no reino dos céus. Quem, pois, se tomar humilde como uma criança, essa será maior no reino dos céus. Para a autorrealização, a penetração no reino dos céus, da consciência reta e sem macula, assinalada pelos ideais da dignificação humana, a criança é curiosa, espontânea, alegre, sem aridez, rica de esperanças, motivadora, razão de outras vidas que nas suas essências se enriqueceram e encontraram sentido de viver. A busca da realização conduz o indivíduo ao crescimento moral e espiritual, sem culpa, ante as imposições da organização fisiológica que lhe propõe o prazer para a própria sobrevivência e faz parte ativa da realidade social, que deve constituir motivo de estímulo para a vitória
sobre o egoísmo e as paixões perturbadoras. Então, se agimos como crianças, nosso ego, nosso orgulho, não vai tomar conta da nossa consciência, que é o nosso aqui e agora. Então, reverenciando Cosme Damião, reverenciando os herês, eu convido a vocês a fazer vários salves aqui comigo. Eu vou dar indicação e vocês vão falar com a energia de uma criança, salve. Pode ser? Então, salve Cosme Damião. Salve! Salve os herês aqui presentes. Salve toda a espiritualidade envolvida. Salve a criança interior de cada um de nós. Salve o salve. E salve a nossa luz. Muito bom.